é uma alegria, né, estar aqui, sabe, no nosso CETEP, há muito tempo, muito mesmo, né, desde esses 4 anos que estou aqui na Bahia, a partir do momento que conheci, né, a querida diretora aqui, Joelma, e conhecendo seu trabalho, seu entusiasmo à frente, sabe, do CETEP, eu sempre falava para ela, não, eu vou lá, pode deixar, eu vou lá, mas a vida, né, burocrática não permite a gente ir. Então, às vezes a gente tem a intenção de vir, né, mas também a gente é demandado pelo governador, pela secretária, à época o secretário, outros compromissos, ou às vezes cai um telhado, acontece isso tal, e tem que interromper. E agora com a jornada, eu me organizei de poder priorizar a região metropolitana de Salvador e alguns municípios que eu não tinha conseguido, sabe, estar presente, pelo menos para ter aqui umas 2 horinhas para a gente poder dialogar, conversar e estar um pouquinho na escola. Então, eu gostaria de agradecer muito, né, a acolhida da escola, a recepção de Alan, né, de todos vocês, Joelma, dos funcionários, né, que estão, de todos os servidores, assim, de William, né, e assim de forma tão calorosa e tão cuidadosa, né, como tem que ser a nossa escola. A minha intenção aqui não é nenhuma palestra no sentido acadêmico ou qualquer outra questão, mas é um diálogo, né? É a primeira vez que nós estamos aqui na escola e, naturalmente, vocês têm dúvidas, né, a respeito de muitos procedimentos da educação profissional. Há uma expectativa muito grande com os investimentos feitos aqui na escola, sabe? O que vai ser o futuro aqui da escola a respeito de cursos, de professores, de várias outras questões, e que acho que, naturalmente, atende muito mais a expectativa de todos vocês, à medida que eu for falando, vocês interrompendo, tirando as dúvidas, colocando as contribuições, né, de vocês, e a gente poder dialogar, eu acho que em cima disso. É um diálogo, né? Não é nenhum pacote pronto, né, de modo geral. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a educação profissional, né, no estado do qual está inserida né, o nosso CETEP aqui do Vale do Jiquiriçá, ela acompanha, na atualidade, com 333 unidades escolares ofertantes da educação profissional, né? E 80 centros como esse, entre CEPs e CETEPs, que a gente tem no estado. E houve uma expansão da educação profissional muito grande. Desde 2019, poderia ter chegado a um número maior, sabe, de unidades, né, se não fosse a pandemia e, obviamente, as dificuldades de implantação. Mas expandir, né, quer dizer, instituir um curso técnico numa unidade de educação básica, ou mesmo dentro de uma estrutura como essa, né, que já está consolidada, né, na oferta da educação profissional técnica de nível médio, né, não é a parte mais difícil, né? O processo pedagógico todo ele se dá na consolidação, sabe, da proposta mesmo dos cursos, de modo geral, né? É a formação de professores, é a dimensão do currículo, é a infraestrutura, é a rotina, sabe, de trabalho, são as condições de trabalho, né? É a finalidade do perfil que a gente espera, sabe, dos egressos que estão sendo formados, né? E que eles passem a ter futuramente uma boa ocupação profissional e longe de nós que a gente prepara na dimensão específica do mercado de trabalho, né? A gente prepara dentro de uma visão omnilateral, que é essa perspectiva maior da formação do sujeito e aí integrado, né, a formação técnica, né, específica, mas a gente não vive numa bolha, a gente não vive dentro de uma estrutura, sabe, de sociedade que ela esteja alheia ao sistema capitalista, né? Todos nós precisamos comer, precisamos de emprego, precisamos de salário, precisamos pagar água, luz, contas, né, e assim por diante. E a dimensão também de um curso técnico também é uma melhor ocupação profissional ou uma inserção no mundo do trabalho.
né? E aí, com a nossa escola, sabe, se os jovens ou os adultos que aqui estejam, que eles possam, então, ter melhores oportunidades na vida, né? Nós queremos que Alan não seja somente um técnico e que tenha uma oportunidade para poder, se for o desejo dele, né? E se as oportunidades se estenderem também a ele, não basta ele querer, as oportunidades têm que ser criadas, né? E as políticas têm que fomentar oportunidades para que isso seja dado, mas que ele seja um estudante de agronomia, se desejar, de veterinário ou qualquer outro curso, se ele quiser. E se ele quiser ser médico, seja um excepcional médico, né? Se quiser ser professor, seja bem-vindo à sala de aula, né? E se quiser ser técnico, seja um excelente técnico. E se não quiser ser nada disso, seja o que você quiser e seja feliz, né? Então, o papel nosso, sabe, da escola é oportunizar, né? Criar políticas públicas que a gente caminhe mesmo, sabe, com a nossa juventude, com os nossos adultos, podendo oportunizar as melhores condições, né, de vida de modo geral. Para esse debate da educação profissional, há grandes desafios instaurados na rede e que não é diferente, né, no sentido macro e também aqui, sabe, no nosso CETEP, né, que eles são gritantes, né? A dificuldade de que ainda não temos instaurado na rede e talvez, né, com muita esperança, todos nós, né, vamos ter aí talvez um anúncio, né, pelo senhor governador, esperamos aí durante os 4 próximos anos, da possibilidade de um concurso de educação profissional, do magistério da educação profissional, e aí isso talvez vai tomar uma outra dimensão, uma outra regulamentação na rede de modo geral, né? Porque a gente vai poder pensar com a estruturação da carreira do magistério da educação profissional e tecnológica, e quando eu falo a carreira, não é somente docente, mas é tentar ver também a figura, né, dos articuladores, né, do técnico em assuntos educacionais na área de educação profissional e tecnológica, que são cargos que têm que ser criados, do coordenador pedagógico da educação profissional e tecnológica e do professor de magistério da educação profissional e tecnológica, né, trabalhando áreas específicas e comuns, né, de modo geral. Então, a regulamentação, né, futura, sabe, e a instituição, sabe, de uma carreira que contemple concurso público, né, e ao mesmo tempo profissionais da área específica, talvez ela vai conseguir dirimir, né, grande parte das nossas dificuldades ou certos conflitos que nós temos na escola, que é exatamente a gente poder se dedicar mais aos cursos, se dedicar mais aos projetos, né, de ensino-aprendizagem, ao desenvolvimento de tecnologias sociais, ao acompanhamento dos estudantes, né, com os trabalhos, né, de TCC, mas também, né, no contraturno, poder ter as convivências e as vivências maiores com os estudantes nas disciplinas, sabe, nas várias atividades que a escola ela vai implantando, né, de modo geral, sabe? Então isso, talvez, ela vai criando, né, um corpo, né, uma nova dimensão, eu diria, sabe, dentro de uma estrutura aqui, que eu não precise caracterizar a minha permanência quase como uma questão horista. Eu tenho tanto somente de carga horária, em tanta hora e assim por diante, fechada a minha programação, né, e aí eu me ausento da escola. Mas ela vai dar a permanência maior, no sentido das 40 horas, né, do fluxo, que é o que a gente deseja e luta para isso, né, de modo geral. Agora, existem questões, né, que elas, nessa implementação, e eu só estou fazendo uma abertura aqui para que vocês sintam-se à vontade para fazerem perguntas e tirarem dúvidas, e não para eu ficar monopolizando a palavra aqui, né? Há algumas questões que elas são muito sérias para a gente poder discutir na atualidade, né? Uma delas que me preocupa muito é a formação docente, né? E a formação docente, já vejo aqui, né, que é um grupo altamente qualificado, muito competente, né, que está na escola, né, e que por meio dos seus próprios méritos individuais está buscando a formação acadêmica, a elevação da escolaridade, para poder contribuir o máximo possível na escola.
Mas o papel do Estado, né, que a gente também fomenta, é que além da formação individual que cada um está buscando e com muito sacrifício, né, fazendo mestrados, doutorados, especializações, graduações e assim por diante para fazer, o Estado também fomente isso naquilo que interessa à política pública, para a gente poder unificar. Né? Enquanto gestor da educação profissional, me interessa muito, né, que a gente tenha profissionais, claro, mestres, doutores em nutrição, em agropecuária, em botânica, em várias áreas do conhecimento, em administração, matemática, letras e assim por diante, que a gente passe a ter. Mas também a gente tem que ter, né, um processo que ele unifique as linguagens e as metodologias e as formações. Não padronize, unifique os processos. Né? Então, que a gente possa fomentar também, né, pós-graduações, lato sensu, mestrados, na área da educação profissional e tecnológica. Das áreas de conhecimento, para mostrar as articulações das áreas, né, dos eixos, de modo específico, para que nós tenhamos o salto qualitativo a respeito disso. Né? Eu não posso, por exemplo, exigir, com todo respeito ao professor de matemática, se não estou enganado, de camisa... Não, matemática e também o outro... Geografia, os dois, né? Então, o de geografia que está chegando e, ao mesmo tempo, Ivanise, né, de matemática, né, que já tem uma formação completa de doutorado, eu exigi, por exemplo, deles um nível de profundidade, de dimensão de educação profissional e tecnológica que foram aprendendo no trabalho ou ao mesmo tempo que eles estão marinheiro de primeira viagem, estou brincando aqui contigo, né? Está chegando na escola e tem que pegar, sabe, no processo para poder entender o que é educação profissional e tecnológica e a dimensão. Quer dizer, né, não é isso o que a gente espera, né, no sentido de uma concepção ideal. A realidade é outra coisa, mas não é uma concepção ideal. Quer dizer, o professor teria que ter a oportunidade de chegar à escola, de ter uma preparação, uma formação, né, ou já vir formado, né, em que tivesse as melhores condições, não que ele não tenha essa condição individual de fazer isso, né, mas para poder se assegurar melhor do processo, né, da educação profissional. Então, um desafio, né, primeiro importante, né, e que eu dou muito valor, é com a formação. A formação que ela é permanente, para mim ela não é continuada, porque continuada é uma forma retórica, sofisticada, para dizer que ela será permanente. Nem tudo que é contínuo é permanente, né, de modo geral. E a expressão, né, talvez mais freiriana, né, da permanência, ela caracteriza a regularidade, né, de trazer para dentro do campo, sabe, profissional, né, o entendimento mesmo que isso ele é sequencial, né, que ele tem uma sequência lógica e que não é somente eventos, mas ela caracteriza atividades formativas aqui na sala de aula, né, que ela tem também atividades que elas são externas, que elas integram, sabe, escolas, cursos, áreas de conhecimento, universidades, mas ela também envolve a formação acadêmica, né, que tem que ter aqui. Desculpe a expressão um pouco forte e chula, né? Nós podemos ter os melhores professores, né, numa universidade, podemos ingressar, né, dentro de um bom programa de mestrado, de doutorado, podemos, na verdade, fazer as nossas ACs, mas naquilo que é comum a todos nós, né? Se a gente não colocar a bunda na cadeira, sentar e ter disciplina para fazer as leituras, os debates, as discussões e aprofundar em cima dos projetos, não há formação que vai para frente. Né? Não é por osmose, com todo respeito, sabe que essas formações elas se dão. Então, a formação, né, ela se dá no campo, sabe, do debate, da construção, de você exatamente desfazer as suas amarras, criar as inseguranças, as incertezas, e a partir também, sabe, né, da sua bagagem teórica, acadêmica, das experiências de vida, dos seus saberes, poder tocar isso, né, para frente, tá? Em cima dos projetos da escola. E aí é que é uma situação, né, dentro do espaço da escola, né, em que é uma lâmina muito muito delicada da gente, na verdade, trabalhar.
Porque há o interesse individual dos objetos e da formação do qual nós, na academia, estudamos. E há aquilo que é coletivo, né? E ao mesmo tempo caracteriza a especificidade das formações dos cursos e que caracteriza a formação dos futuros profissionais, né? Então, enquanto espaço coletivo e enquanto política pública fomentada, incitada, no sentido não de obrigatoriedade, mas de convite à formação acadêmica e, ao mesmo tempo, né, de permanência, né, o Estado, em diálogo, tem que dialogar com o quadro de professores, dizendo, olha, é central nessa escola tais temas, tais projetos, tais ações, para que a gente possa elevar a escolaridade, né, e assim por diante. Então, um exemplo, né, eu posso chegar e dizer assim, não cabe a unidade, né, do Vale do Jiquiriçá, sabe, em que todos os professores façam uma pós-graduação em avaliação da aprendizagem, né? Eu posso ter os coordenadores, sabe? Eu posso ter a direção da escola, né, que vão dar o up maior, sabe, para garantir a formação. Agora, cabe a quem é formado e com as experiências dos componentes curriculares, nós tornarmos o tema da avaliação da aprendizagem um tema central, sabe, ao longo do ano, para que a gente possa repensar os processos de ensino e aprendizagem e qualificar ainda mais, né, os fundamentos da avaliação da aprendizagem nas unidades escolares. Por quê? Porque nós temos que aprender a trabalhar também com os nossos próprios indicadores. Se há algo que a educação profissional no estado da Bahia não nos traz nenhum orgulho, é a avaliação da aprendizagem. E aí, muitas as variáveis podem ser colocadas. Quem está de fora pode dizer, olha, é porque não temos um quadro próprio, porque tem muitos profissionais redas, que eu tenho o maior do respeito, porque a construção da especificidade da educação profissional na Bahia, durante esses mais de 10 anos, é feito por esses profissionais, e são redas porque não é aberto a oportunidade da política pública de concurso público, né? Senão não seriam redas. Né? Então, e são profissionais altamente qualificados, né, a respeito disso. Então, quando eu, na verdade, vou trabalhando temas, né, como uma avaliação da aprendizagem, e quando eu digo que não nos enche, né, de orgulho, é porque de todas as modalidades e ofertas que a rede dispõe, com todas as suas qualidades e dificuldades, desde a educação especial, educação indígena, quilombola, a EJA, a oferta regular, em tempo parcial, a educação integral e assim por diante, e também os cursos das formas da educação profissional, né, incluindo o PROEJA, a educação profissional é a que mais reprova. E isso não nos enche de orgulho, porque o princípio da escola não é a reprovação. O princípio da escola é a aprovação e a promoção integral dos sujeitos para a vida. Né? Então, no âmbito geral, quando eu pego escolas como antes de ontem, né, na segunda-feira, chegou à minha mesa, sabe, né, uma solicitação até, sabe, de um determinado estudante, né, em que uma vozinha solta de teve a coragem de mandar para o superintendente um requerimento. E que no comprovante, quando eu tiro, sabe, no sistema ali, de uma determinada componente curricular, né, 32 alunos matriculados e 30 reprovados. E aí, isso para mim é uma questão central. Né? Então, temas, né, como envolvem evasão escolar, avaliação, sabe, da aprendizagem, a alimentação, sabe, escolar, né, as metodologias que envolvem, né, uma educação de jovens e adultos integrados à educação profissional, que é o PROEJA, entre tantos outros temas, né, elas são fundamentais para a gente discutir no processo e ela é importantíssima para que a gente tenha a garantia da formação permanente e da formação acadêmica colada em cima disso. Então, objetivamente, o que a SUPROT, desde o ano passado, já vem alinhando com as universidades e agora a senhora secretária da Educação, muito responsável e muito sensível a essa causa, né,
de fazer um grande plano com as universidades, não somente para a educação profissional, mas que nós tenhamos a formação de todos na academia, né? E então com critérios, obviamente, né, sendo colocados, mas desde coordenadores pedagógicos, vice-diretores, diretores, né, professores e assim por diante, para que a gente possa ter saltos qualitativos, né, cada vez mais em cima disso. Então, a formação é um ponto imprescindível para a gente poder ter, né, bons currículos, bons conteúdos, que a gente possa ter integração de áreas, né, e que tenhamos um salto qualitativo, né. Nos debates de formação, aqueles que acompanharam em Salvador, que desde quando retornou a pandemia nós estamos fazendo com toda a rede, e foram mais de 3.000 professores, né, em vários encontros e vários eventos colocados, e tivemos o ápice da nossa rede com 540 professores numa imersão de 3 dias, construindo matrizes, ementários, né, e eu posso dizer que ela é democraticamente construída, já vou falar das matrizes, sabe, pela rede, o tamanho, o respeito que eu tenho pela rede e pela dimensão, né, da gente ter essa construção. Mas há questões, né, que dentro do campo da formação, ela respingando no currículo, que elas são imprescindíveis para a gente poder trabalhar. Os currículos mais modernos, né, que acompanham, sejam de cursos de graduação e também de cursos, né, de nível médio, mas, por exemplo, se você vai se matricular, a colega, que é da filosofia, só esqueci o nome, é a Nildes. Nildes, se você for fazer hoje graduação, né, em filosofia na USP, por exemplo, que é uma universidade conceituada, talvez você não tenha mais que 2 disciplinas ao longo de um semestre inteiro. Talvez você tenha uma terceira disciplina. E disciplinas com carga horárias de 15 horas, 10 horas e assim por diante, em que, né, toda a tipologia de disciplinas é desmembrada em forma de temas e ementários, em que você integra professores também por especialidades dentro da área e dá uma dimensão de totalidade e de especificidade na formação, sabe, do profissional. Ok, isso é graduação, né? Não compete tanto ao ensino médio, porque temos 13 componentes obrigatórios que acompanham a Base Nacional Comum e, ao mesmo tempo, as especificidades. Mas não é normal, e que bom que o nosso quadro de professores já deu uma boa mexida, né, a respeito disso, não é normal a gente ter, conforme o curso, 21 componentes curriculares de área específica, ou 23, ou 19, e assim por diante para colocar. Se coloque um pouquinho no lado do estudante, né? Já que somos, né, todos bem titulados e todos nós temos os empoderamentos, né, a respeito dos conteúdos, das metodologias, do saber fazer em sala de aula, de modo geral. Se coloque no lugar do estudante, que faz 13 componentes e é diluído uma matriz curricular de 21 a 23 componentes curriculares. Coloque isso numa dimensão de uma portaria que institui para a escola, no mínimo 3 avaliações por ciclo formativo. E aí pegue os dias úteis do mês que esse estudante ele vai ter ao mês, mais ou menos 20 a 22 dias ao mês úteis, tirando sábados e domingos, né, que ele passa a ter. E aí nós, professores, com a retórica de sala de aula, pedir para que ele faça as leituras com antecedência para a aula, os exercícios para as atividades sejam cumpridos, façam os projetos, né, para as aulas, se dedique no estágio, se dedique no TCC, em tudo, e tire boas notas. E aí, grande parte das nossas metodologias, né, elas vão na retenção do conteúdo com a aplicação de provas subjetivas ou objetivas, né, que é determinada pelo professor, porque é o professor que ele tem, né, o escopo do conhecimento, né, científico. A partir dali, mesmo que a relação ela seja de mão dupla com o estudante, ele fixou os temas a ser cobrados na avaliação, determinou o dia da avaliação, indicou a quantitativo de questões, deu o valor das questões, começa a corrigir pela dimensão da subtração para ver o que faltou, o que sobrou para conceder em forma de nota, né? E enquadrou os estudantes ao modelo da avaliação. E aí,
né, a gente não tem tempo, dentro desse processo formativo, de dizer assim, bom, dentro das concepções pedagógicas, que tanto nós sabemos, multi- e interdisciplinares, ou mesmo passando, né, em dimensões transdisciplinares e assim por diante, como é que podemos avaliar isso diferente, né, com várias disciplinas, envolvendo um trabalho, uma dimensão de complexidade e de orientação maior? Será que a gente pode repensar para um técnico o quantitativo de provas, né, somente objetivas e subjetivas, e assim por diante? Então, isso tudo, ele implica, né, com todo o respeito, não só a dimensão da avaliação, mas ao mesmo tempo da abordagem dos conteúdos, das metodologias, dos enfoques, e sem tirar nenhuma autonomia, porque eu me coloco no meio, né, enquanto professores, as dificuldades de muitos cursos que nós temos. Nós temos muitos cursos, como aqui, dentro da área de recursos naturais, que os cursos são teóricos. E que, com todo o respeito ao quadro docente e aos estudantes, se eu pegar um alicate e dizer assim, Alan, vai lá naquele pé de manga, se tiver aqui, e me faz uma poda e um enxerto, sabe, desse pé de manga, ao final dos 3 anos, ele é capaz de não saber fazer. E ele passou no curso e está tirando o título de agropecuária, ou de agroecologia, ou de agricultura, ou de qualquer outro curso, né, que se coloca. Então, a dimensão do currículo que vai passando pela avaliação, né, por essa nossa formação, por essas dimensões, e aí eu entendo perfeitamente as dificuldades do lugar, de transporte, de permanência, das condições de sala de aula, do calor, de tudo isso, eu compreendo perfeitamente, né? Mas a gente tem que ter os desafios para que essas relações de teoria e prática elas se dão o tempo todo e que a gente possa ter, nesse campo da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, a gente tem que avançar o passo. A gente não pode pensar em pleno século XXI, dentro de uma dimensão em que nós aprendemos e fomos formados nas universidades, com respeito das excelentes universidades que vocês fizeram, faculdades, né, e eu também, né, nós não podemos pensar dentro de uma dimensão do século XIX, ou como o conhecimento é sistematizado do século XIX, né, de modo geral. Nós estamos aqui, né, e por meio desse aparelhinho, digamos aqui, que regulamenta a nossa vida e as nossas relações sociais, em que às vezes as relações de sociabilidade não se dão mais diretamente no diálogo, mas por meio das mensagens e das redes sociais, que um está ao lado do outro e assim por diante, eu estou sendo regulado por um mapa de localização e GPS onde eu me encontro nesse momento. Eu estou, na verdade, navegando na internet e a partir do momento que eu faço qualquer consulta, o algoritmo regulamentou a minha vida, né, no sentido dos meus desejos, induzindo exatamente o que eu quero, né, o que eu posso comprar, consumir, e que tipo de informação eu vou ler e assim por diante. E isso é século XX. Eu estou dentro de uma sala de aula, a internet das coisas me induz exatamente a outras metodologias para trabalhar. E a inteligência artificial está lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, com todas essas questões e muitas outras, né, que pode ter no campo da medicina, né, o que é uma cirurgia, né, há 10 anos atrás do coração e o que é uma pequena incisão a laser para fazer de forma segura e pela imagem uma cirurgia do coração na atualidade. E o tempo exatamente que isso faz com que uma pessoa ela tenha uma recuperação ou não. Então, o que nesse sentido macro, entre muitos exemplos, eu estou querendo dizer? Né? Nós temos que ressignificar os conteúdos. Temos que ressignificar os conteúdos, ressignificar as metodologias, ressignificar os métodos, né, e as técnicas e os instrumentos, né, de trabalhar, porque enquanto eu imbuído, né, da melhor forma intencional de preparar uma aula ao meu estudante e do melhor que eu me dedique, sabe, ao estudante, por exemplo, o professor de matemática, né, só estou falando de matemática, vou falar de outras disciplinas, de matemática, ao desenvolver o cálculo, né, digamos, no quadro, o Alan, de forma simbólica, ele vem com um clique e faz assim, e cruza as mãos. E aí, professor? Vai ter
que vai ter na sequência da aula para cá. Então, todos nós sabemos disso. Os métodos mudaram, as linguagens mudaram, né? Os conceitos mudaram, tudo mudou, né? Não é somente uma questão. São os impactos da globalização, no sentido do global e do local, que impacta a nossa vida, que modifica as relações de sociabilidade, modifica as relações que nós temos na escola, o modo de nós pensarmos, o ritmo frenético e assim por diante. E isso, obviamente, ela também é uma geração que vive dentro desse contexto, né? E que ela sofre por completo esses impactos, que é esse ritmo frenético, inseguro, que nós passamos a ter. Então, a escola, e aí eu não estou falando o Vale do Jequitinhonha, a escola ela tem que pensar exatamente o seguinte: os fundamentos teóricos metodológicos, de base mais epistemológica, que a gente aprendeu na universidade, têm que ser ressignificados. E mais que ressignificados, têm que ser atualizados na dimensão dos sujeitos que nós estamos trabalhando. Não é porque fulano é mestre, doutor, que é ótimo, é sempre um excelente pré-requisito à formação acadêmica, mas pezinho no chão, né, que é na dimensão do aluno, porque é uma outra linguagem e são outros conteúdos que trazem significados e sentidos à própria formação. Nós temos que pensar que as metodologias de ensino, elas não sobressaem sobre os fundamentos teóricos e epistemológicos. Um bom professor, com a maior da criatividade que ele possa ter no campo de metodologias de ensino, esta metodologia ela só vai se consolidar se você tem uma boa, né, concepção teórica e clareza de métodos para você poder trabalhar as metodologias de modo geral. Senão, ela se torna bengala. E uma coisa precisa da outra para a gente poder trabalhar. Então, por que eu estou falando todas essas coisas, né, de modo geral? Porque me preocupa muito a formação, né, no sentido da qualidade da formação dos cursos técnicos. No sentido macro, no sentido que eu tenho os indicadores um pouco da Bahia, e obviamente que a gente tem que analisar cidade por cidade, território por território, escola por escola, curso por curso. Claro que isso tem que ser levado em consideração para a gente colocar. Mas os nossos cursos, eles estão perdendo esse equilíbrio dessa relação da teoria e da prática. E ela tem que ter essa dimensão. Quando a professora Joelma, que eu vou visitar a obra, eu conheço a obra padrão, mas vou visitar aqui hoje a obra, né, e os espaços da escola, com o professor William, comenta que vamos ter, acho que 5 ou 7 laboratórios, né, que a escola vai ter. O lugar do laboratório é o espaço da sala de aula, não é a relação da teoria e da prática, que lá na sala de aula se dá a teoria e aqui no espaço do laboratório se dá a prática. A dimensão ela é uma só que se coloca. Mas os laboratórios não é para ser usados ocasionalmente. Os laboratórios é para serem usados todos os dias. É para ele ser um bom problema de disputa entre professores, dada a permanência de uso dos laboratórios. Ontem eu estava numa determinada escola, né, que talvez tenha o melhor laboratório de mecânica que eu conheça da rede estadual. Tudo que você imaginar tem naquele laboratório. É um grande pavilhão construído especialmente para ser curso de mecânica e de eletrotécnica e assim por diante. E aí perguntava, né, aos professores quantas vezes ao ano eles usavam o laboratório. Aí um declarou que não gosta de dar aula em laboratórios. E os outros 2, talvez 1 ou 2 vezes no semestre, vão ao laboratório. Então tem alguma coisa errada nisso, né? E aí é papel de formação, né, do Estado trazer o professor, de sensibilizá-lo, né? Ninguém precisa ter vergonha de não saber usar um laboratório. Eu estive numa determinada escola no interior, na região do Oeste, para inaugurar, e eu muito motivado, levando, né, laboratórios multidisciplinares, um de física e matemática, outro de química e biologia, com muitos equipamentos e tal. Depois mostro o vídeo para vocês, né, um sonho que vocês vão ter da mesma forma, digamos aqui. E aí chamava os professores de química, física, biologia e matemática, e aí eu percebi que, dentro do meu entusiasmo de nós abrirmos as caixas e montarmos os laboratórios e assim por diante, eles não estavam confortáveis, né, com aquilo. Aí perguntei, né,
de forma educada se eles tinham outro compromisso ou se não poderiam ajudar. E aí uma professora teve a coragem, ergueu o dedo assim, um pouquinho leve, e disse assim: professor, a gente nunca esteve num laboratório. Todos nós só tivemos oportunidade de fazer a nossa graduação, que foi à distância. E a gente nunca entrou num laboratório. Eu não sei nem o nome dos equipamentos. Então, veja, não é penalizar o professor, é trazer o professor para dentro, acolher o professor, enquanto, política de Estado, pensar uma política inclusiva de formação aos professores, para que eles possam ter o domínio teórico, metodológico, e depois atender os alunos. Mas, enquanto escola, você não pode furtar os alunos o direito de aprender melhor, tendo os equipamentos dos laboratórios, porque o professor não sabe, nessa excepcionalidade, usar os equipamentos dos laboratórios. Então, essa é uma situação excepcional, que pode ter muitos outros casos na Bahia, que aí é por dedução, ou não, que pode ter. Mas ela é importante isso. Então, essa dimensão do currículo, que ela envolve não somente a dimensão das matrizes curriculares, a distribuição, das cargas horárias, da nomenclatura dos componentes curriculares e assim por diante e tal, ela é muito importante. E para que o trabalho ele se faça conjunto. Mas a gente não pode perder a dimensão de duas coisas importantes. Os nossos cursos, dentro de uma forma inclusiva e de uma escola cidadã, de qualidade, que se busca cada vez mais, porque eu tenho orgulho de ser aluno de escola pública, de ter uma formação em escola pública e lutar pela escola pública. E não só orgulho, porque é da escola pública que todas as dimensões da vida social, elas acontecem de modo geral. Mas uma questão ela é importante, sempre a gente ter clareza. Os cursos técnicos, eles são de nível médio. Aqui não se tem graduação. Não tem monografia pedindo uma perspectiva bacharelesca, não tem, uma dimensão da especificidade de uma disciplina como se fosse de mestrado. Isso daqui é curso médio. Então, ela acompanha orientações de eixos tecnológicos, de cursos que se tem por meio de diretrizes curriculares nacionais, com ampla autonomia dos professores na abordagem dos conteúdos, das suas metodologias e assim por diante, buscando essas interações com o mundo do trabalho nas relações da prática com as teorias e os saberes vivenciados dos estudantes e tudo que envolve a formação plena, de um estudante para colocar, mas é de nível médio. Continua sendo de nível médio. Então, a especificidade da especificidade, que se tem ou que se busca às vezes dentro da escola, desculpa a sinceridade, é a sua especificidade e o seu objeto e o seu interesse pessoal de pesquisa. Mas às vezes não é a dimensão que a escola ela tem que atender. Eu estava nesses dias atrás preparando, indo a um curso de enfermagem, visitando as instalações em Salvador, de uma escola de saúde que nós temos, e aí levei até um colega, dentro da área de enfermagem, até para a gente ver a situação dos equipamentos e assim por diante. E aí é quando a escola, por vezes, ou ela cria micro-organismos corporativos, ou ela não conversa a respeito de si. Então eu contei 5 laboratórios somente para o curso de enfermagem. Uma situação privilegiadíssima. Eu conheço muitos laboratórios de enfermagem dentro de cursos de graduação que não acompanham 5, desde a área de pediatria. E aí os equipamentos não conversam, porque eu tenho um laboratório desse tamanho, e cheguei a contar, 23 microscópios, e fui fazer o levantamento de cada um entre 17 a 21 mil reais cada microscópio, em que envolveu o custeio e o capital, da escola, e na sala ao lado,
Aí você passa a ter mais 18 microscópios, quando você pode, os alunos virem para um ambiente, para o outro, assim como também a questão das estufas, né, colocadas e assim por diante. E sabe o que acontece com esses mega laboratórios, né, de modo geral, para dizer? Sabe quem que está usando, com todo respeito? Né? Os estudantes de pós-graduação da UFBA, porque a maioria dos professores não sabe dos equipamentos que pediram, sabe utilizar, né, com os seus estudantes. É grave isso. Né? Então, o que eu quero dizer? Dar todo o suporte da escola não é na dimensão individual, mas na dimensão coletiva do projeto político-pedagógico da escola e do curso, porque eu preciso ter o laboratório de microbiologia 1, 2 e 3. Aqui não temos mestrado acadêmico 1, nem o mestrado profissional 2 e nem o doutorado 3. Né? Nós precisamos ter um excepcional laboratório de biologia em que tenha equipamentos e profissionais que possam dar, né, todo o suporte para o componente curricular de microbiologia, como outros, né, que envolvem a biologia geral e todas as suas derivações e nas áreas multidisciplinares que elas passam a ter. E da mesma forma, que bom se a gente puder ter um bom laboratório de agropecuária, um bom laboratório de solos, um bom laboratório de matemática, um bom laboratório de física. Que bom. A ideia não é subtrair, é agregar, mas trabalhar em conjunto. Então, as questões curriculares, elas, né, na dimensão dos equipamentos, né, e na dimensão, sabe, da distribuição da carga horária e, ao mesmo tempo, né, da distribuição dos conteúdos, ela, nesse trabalho de formação, de planejamento, de integração das áreas, né, o convite que a gente faz para vocês é mais fácil unir do que trabalhar individualmente. Né? Se respeita, sabe, as especificidades, mas o trabalho conjunto, de projetos conjuntos, de avaliações conjuntas, né, de visitas técnicas conjuntas e assim por diante, que a gente passa a ter nessa dimensão. E a segunda coisa, né, que uma delas é dizer que são cursos de ensino médio, para a gente manter a qualidade, mas é a gente nunca esquecer que educação profissional e tecnológica é a forma articulada e integrada com a educação básica. Não há curso técnico em que ela seja lida, em que o curso técnico se dá com a especificidade das disciplinas, só da área técnica, ou que se dá somente com a BNCC. Ela é a integração e a articulação. Até porque, para eu pensar o campo das tecnologias, pensar o desenvolvimento de tecnologias sociais, envolver os instrumentos e as técnicas de campo, eu preciso base de conhecimento científico. E isso é dado pela matemática, pela física, pela ciência histórica, pelo pensamento filosófico, pela ciência sociológica, né, pelas linguagens, pela arte, pela importância da educação física e assim por diante, que elas dão e, ao mesmo tempo, elas interagem na formação, porque é a dimensão omnilateral dos sujeitos, né, que se colocam. Então, a escola, ela pensa como vocês, nesse momento, né, com muita competência e muita dedicação, estão pensando a integração das áreas e, ao mesmo tempo, pensando a dimensão das especificidades. Então, nessa dimensão do currículo, qual que é o passo? Até já orientei aqui as direções de modo geral. A Suprot, ela construiu, né, todo esse processo formativo das matrizes, juntamente com os itinerários, com a rede, naquilo que era possível, né, pós-pandemia, encontros presenciais, virtuais e assim por diante. Então, agora, a partir de dezembro, a gente sistematizou, né, todas as matrizes, né, e elas, com todo respeito, serão validadas. Eu vou respeitar o que é a vontade da rede, né, com todos os profissionais que são colocados, né, validando, sabe, os ementários, as matrizes, a distribuição da carga horária, assim por diante. Obviamente que o nosso papel é orientar a rede, né, então, um pouco enquanto burocrata, dizendo, olha, você colocou uma carga horária, isso não é o adequado, é mais para cá, para lá, tal, fazendo alguns ajustes, né, que são necessários. E agora, né, até o dia 15 desse mês, nós vamos disponibilizar num drive, né, para todas as escolas que nós temos, as matrizes de todos os cursos, com os ementários, né, com todas as orientações.
Aí a escola, de acordo com a sua programação, por 30 a 45 dias, seleciona os cursos que ela está trabalhando com os seus ementários, matriz, e vem para o debate. Né? E aí vai ler ementário por ementário, matriz por matriz, né? Que foi feito esse trabalho com muitas mãos, com os 27 territórios e as 333 escolas, né? Mais de 500 profissionais envolvidos em cima disso. Aí nós vamos chamar, então, daí os GTs por eixos e por cursos. A escola, então, com as anotações e as sugestões, a gente faz dentro daquilo que é possível, né? Não dá para a gente colocar a vontade individual de quase 12 mil professores entre base nacional e específicas, né, que trabalham dentro da rede de educação profissional, mas como todo processo democrático, prevalece o debate, a discussão, a melhor ideia, etc., e aí ela é validada. E aí a gente, nos GTs, faz a validação das matrizes e ponto final. Aí vem para o outro ponto. A partir do mês de maio, as escolas, né, vão estar entrando dentro de um eixo de formação, assim como as equipes pedagógicas, coordenadores e gestores, para que ao longo de 2023 nós vamos elaborar o PPC, o Projeto Político Pedagógico de Curso. Então, dentro desse projeto político-pedagógico de curso, ele vai ter elementos que vai mostrar como que a gente visualiza a formação desse estudante integrado ao PPP, sabe, da escola, para daqui 5, 10 anos, de modo geral. Então, como é que a gente vai pensar as práticas profissionais, as parcerias, os convênios, o campo do estágio, né? Várias outras questões são colocadas. Aí as escolas, que já têm os ementários, as matrizes, com muita antecedência, vão se reorganizando, né, no seu quadro interno, dos componentes e assim por diante, né, e vamos garantindo também a formação acadêmica, etc. E aí vão preparando isso até dezembro. Com as matrizes, né, já em abril pronto, e os ementários, né, aí os cursos subsequentes que serão que tem o processo seletivo para a metade do ano e o ProEja, que aí é uma outra formação que a gente vai fazer, iniciam com matrizes novas a partir da metade do ano. E os EPIs em 2024, que inicia novas matrizes com PPPs e itinerários dentro das escolas, também junto com as matrizes para sendo colocadas. Então é fundamental, né, em cima disso, vocês trabalharem, né, essa dimensão do currículo, né, que ela é fundamental. E aí, para eu abrir aqui o debate, senão vou falando, tem muita coisa, né, ao longo, então, agora desse semestre, nós vamos estar com algumas questões. Então, alguns informes, né? O secretário à época, Jerônimo, hoje governador, ele foi um incansável para dar todo o apoio à educação profissional e também às outras modalidades, para que a gente pudesse estruturar bem, né, a respeito dos cursos. Então, uma dificuldade muito grande que eu tive quando eu cheguei na gestão em 2019, eu queria saber o que as escolas dispunham de equipamentos, laboratórios, livros e assim por diante, e eu não tinha nada a respeito disso. E na pandemia, com muita dificuldade, com o trabalho árduo, né, das equipes, das escolas, direções e as equipes, a gente conseguiu um mapa muito próximo da realidade hoje, né, da situação de laboratórios, equipamentos, o registro fotográfico e assim por diante, que os diretores incansavelmente, né, junto com as suas equipes, né, nos mandaram. Então, diante disso, né, eu construí uma política junto com a equipe e também com a rede, né, de equipamentos que ela tem, né, um quadripé, né, que primeiro, você colocar custeio nas escolas e fazer as adequações necessárias, comprar os equipamentos, distribuir nas escolas e fazer a formação de professores e técnicos e vincular um profissional do primeiro emprego por eixo para que ele seja o técnico do laboratório, sabe, né, para a gente conseguir. Então, agora, 1.290 técnicos, eles vão chegar a partir de março, distribuído nas escolas, né, e a gente vai ter um técnico por eixo, sabe? Mas para ficar no laboratório. Daí, outros do primeiro emprego podem ficar na secretaria em outro lugar, mas esses são para os laboratórios. E aí, esses equipamentos, eles passaram de 441 milhões de reais, um dinheiro que não se tinha, que a gente foi buscar esse dinheiro e compramos do que há de bom e de melhor. E aí, com todo o respeito
às universidades públicas, aos institutos federais, que eu sou servidor federal também, né? Mas para dizer que a compra de equipamentos nós chamamos professores das universidades, dos institutos, da rede estadual, da rede particular, visitamos muitos laboratórios para ter um enxoval, padrão, de equipamentos, né, para cada laboratório. E os equipamentos e os laboratórios, tudo com maquete que nós compramos, ele não fica a dever a nenhuma universidade pública, né, de ótima qualidade, de graduação, né, da qualidade, da quantidade dos equipamentos que nós compramos. Os nossos equipamentos, sem nenhum exagero, né, estão sendo cobiçados ao máximo, por aí, né, que é uma boa questão, e que, conforme a área de conhecimento, podemos abrir até um curso de mestrado para uso nos laboratórios, tamanha qualidade, que a gente vai ter dos laboratórios. Então, os equipamentos agora, com o prédio novo, vão chegar dentro das áreas, né, de vocês, com autorização também, né, do atual governador, que foi na época. Nós fizemos uma parceria também com a CAR, e os cursos da área de recursos naturais, como envolve agropecuária, né, a gente comprou um kit agrícola, para as escolas. O objetivo não é fazer grandes produções de extensão ou agricultura de alta rentabilidade, nada disso, que não é papel da escola e é fazer os experimentos. Mas nós compramos um tobata, compramos, né, implementos agrícolas, desde roçadeira, arado, grade, assim por diante, compramos todos os tipos lá de ferramentas, enxada e um monte de coisa, etc. Né? Mais de 100 mil reais, somente de implementos agrícolas que estão chegando. Os cursos também, como aqui, né, dentro da área, de agropecuária, também vão ser contemplados com equipamentos na área de solos, de topografia, de GPS, de várias outras questões, né, para dar o salto qualitativo. Cursos como análises clínicas, né, vão ter todos os equipamentos complementados, novos também, e o curso de gestão, para a administração, o escritório criativo, né, com os equipamentos também que vai envolver dentro dessa área, computadores, mesas, armários e assim por diante para colocar. Isso vai dar um salto de qualidade muito grande, né, dos equipamentos. Os equipamentos já estão autorizados para ser entregue nas escolas, tem que aguardar a conclusão da obra e aí a contar 30, 60 dias depois da conclusão, a gente já faz o saque para poder ir colocar. E por fim, para abrir aqui para vocês, que daí eu tenho muita coisa e vou falando na medida que vocês vão fazendo perguntas, tá? Nós vamos lançar também um seminário territorial. Qual é o objetivo? O objetivo, é estimular as escolas, não obrigar a escola, mas estimular as escolas que os projetos de aprendizagem e aquilo que está vinculado ao desenvolvimento de tecnologias sociais, eles sejam, então, promovidos na escola, né? Trabalhos de professores e alunos para que a gente possa ter. E é tão bacana quando a gente tem a integração de áreas, professores da base nacional com as áreas técnicas ou de várias áreas técnicas e assim vai. Então, a gente vai apresentar vários eixos temáticos, por exemplo, eixo de ambiente e saúde, de produção industrial, de recursos naturais e assim por diante, todos os eixos temáticos, e dentro de cada eixo temático a gente vai dar algumas sugestões de temas, né, em que a escola, claro, de acordo com o seu território, está se dedicando. E vamos colocar, né, um recurso. Então, a candidatura da escola dentro, de alguns projetos, pode ser mais que um projeto da escola, e aí ela tem como se fosse categorias. E aí, de acordo com as categorias, varia também os valores para que os professores possam comprar os insumos, pequenos equipamentos, materiais e assim por diante, para poder fazer em cima disso. Né? Então, acho que aqui a escola sempre participa muito, queria motivá-los para que vocês participassem do seminário. E por fim mesmo, né, queria motivá-los para que, principalmente, né, numa beleza dessa, que é essa área toda rural e de onde está, aqui parece mais uma colônia de férias, né, um lugar lindíssimo, que é esse CETEP aqui, que vocês, com muita responsabilidade, como fazem, né, que vocês garantam visitas técnicas, aos estudantes, né, programadas fora do ambiente da escola. Né? Então,
há uma dificuldade sempre de recurso, mas eu sempre motivo muito os professores, os diretores sabem disso, para que apresentem, né, os planos de ação, e fico muito brigando lá com a minha equipe, no bom sentido, que não engessem as escolas, né, em cima dessas questões. Então, se eu tenho uma programação para o município de Cachoeira, e lá eu vou visitar, né, uma cooperativa, e tem toda uma metodologia ao longo do dia, e para isso precisa comprar o lanche, ver um ônibus, isso, aquilo, tal, para colocar. Apresentem, né, os programas, isso, né, e não tem essa questão de que é um componente só por semestre, né? A gente tem que ter um bom senso para poder contemplar todas as áreas, né? Mas eu vou fazer, me joguem o problema, que eu vou correr atrás para buscar dinheiro para a escola, para poder valorizar em cima disso. Bom, é muita coisa, eu só estou dando uma pincelada de algumas coisas para abrir ao diálogo, e me coloca aqui, eu acho que é sabatina, para que vocês possam dialogar um pouquinho. À vontade aí, obrigado.